aquela camisa não. Mas vamos em frente, vamos começar a nossa roda da fofoca. Hoje é dia de finados, não é? E a viúva do Tom Veiga, não é prestar um depoimento, ela deu um depoimento muito comovente sobre o dia em que ela recebeu a notícia da morte do ex-marido, não é? E eles estavam para voltar, vocês conhecem muito bem essa história. E eu vou ler para vocês alguns trechos desse depoimento dela, que realmente está assim, movimentando a internet e comovendo bastante as pessoas, porque como a gente disse ontem, o Tom Veiga é querido, não é? E vai ser sempre pelo público brasileiro. O pessoal sentiu demais a morte dele, como sente a ausência até hoje no programa ao lado da Ana Maria Braga. A Cibele Hermínia, a viúva de Tom Veiga, usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre a morte do ator, que completou um ano nessa segunda-feira. Quer dizer, a Cibele foi a última mulher dele, não era com ela que ele estava para voltar, não, era com a mãe dos filhos dele, na verdade, que mora lá nos Estados Unidos, tá? O depoimento é da Cibele. E eles estavam separados quando, infelizmente, ele morreu. Então, completou um ano ontem, os dois estavam separados, mas ainda não havia o divórcio quando o Tom Veiga, o intérprete do Louro José, morreu. E a Cibele diz o seguinte, olha, há um ano eu acordava mais um dia sem apetite, caminhava até a varanda com o livro que já tinha tentando começar a ler inúmeras vezes e li um capítulo. Depois disso, existe um blackout até o início das 16 horas. Então, o que ela fala? Ela esqueceu muita coisa entre o momento que ela tentava ler um livro na varanda da casa dela e às 4 da tarde. E isso tem um motivo que ela explica aqui. Ela diz, naquela tarde, liguei para minha mãe, não durou muito, em menos de um minuto da ligação de vídeo, meu pai sai gritando do quarto até a sala onde a minha mãe estava. E meu pai gritava, o Tom morreu. E eu não ouvi direito. Minha mãe, com uma cara que eu não consigo descrever, repete com um ar de incrédula, minha filha, o Tom acabou de falecer. E a Cibele diz que ficou desesperada, deixou o filho na vizinha e partiu para a antiga casa em que morou com Tom até alguns meses antes da sua morte. E a Cibele diz, na minha cabeça não era verdade aquilo, não podia ser. Ao desligar, o meu telefone travou de tanta mensagem e ligações que eu comecei a receber. Eu entrei no carro, deixei o Pedro na casa da vizinha e fui. Tinha tanta gente na nossa casa, mas tanta gente. Eu vou cortar essa parte do dia porque não merece nem ser lembrado a falta de compaixão das pessoas que ali estavam. Eu nunca chorei tanto na minha vida. A noite caiu e eu, que ainda não acreditava na sua partida, tive que entender que ela de fato aconteceu quando a única imagem que eu vi foi aquele saco preto saindo com você dentro. Que dor! Abalada, a Cibele conta que o irmão excluiu suas contas nas redes sociais por causa de ataques que sofreu de internautas inconformados com a morte prematura do Tom Veiga. E aí a Cibele continua. Os dias seguintes e os meses seguintes, eu nunca poderia imaginar no que eu precisaria enfrentar. Minha família foi sensacional. Minha psicóloga e alguns poucos amigos que me permiti falar em meses de tão mal que eu fiquei. O mundo é cruel. Um ano, agora eu conheço mais sobre a morte e mais sobre a vida. Fica bem, Tom, e fica em paz. É o que diz a Cibele nesse depoimento que ela postou aí, contando muitas coisas, porque na verdade, naquela época, ela já não conseguia falar e também muita gente não fez questão de ouvir a Cibele, não, porque existia esse clima, né, já de antipatia em relação a ela, por um casamento que tinha durado tão pouco, mesmo sem as pessoas saberem o porquê deles terem se separado poucos meses após o casamento. Então ela ficou realmente na sombra. Quem mais falou e tinha também o que dizer era a ex-esposa dele, a mãe dos filhos dele, com ele estava já planejando voltar, aliás, com tudo arrumado para voltar, para ir morar nos Estados Unidos, toda aquela história que vocês conhecem, mas infelizmente o acidente vascular cerebral acabou levando o Tom Veiga, e para cada uma das pessoas envolvidas, né, que faziam parte da história dele,
sobrou aí um caminho de dor. E é esse o que a Cibele está mostrando agora. Realmente, o pessoal se emocionou, né, Vlad? Se emocionou muito. E só quem recebeu uma notícia da perda de alguém próximo sabe o quão doloroso é esse momento da notícia. Sim. Cada pessoa reage de uma maneira, mas a gente entende e assim, a gente não consegue definir o que, mesmo que a pessoa seja ex, seja atual, seja que vai e volta, cada pessoa reage de uma maneira, né? Tem a sua história, tem o seu luto, a sua dor e a gente tem que respeitar isso. E o mais curioso que eu estava pensando aqui, por mais que estejam fazendo aí essas novas tentativas com outros bonecos, com outros papagaios, com outros louros, você pensa assim, poxa vida, no Big Brother Brasil, a diferença que o Louro José fazia quando entrevistava os eliminados. Os convidados, né? Não tem quem faça aquele trabalho que ele fez. Esse cara vai deixar uma saudade assim, deixou um legado profissional de conquistar adultos e crianças e conseguir fazer aquele bate-bola com a Ana Maria. Vai ser difícil arrumar o filho do Louro José, porque olha, o que o Tom Veiga fez, o trabalho que ele fez, é algo assim que, né, não tem quem consiga superar o talento e o brilhantismo dele, vai deixar saudades. É verdade, e eu acho que um retrato desse carinho é o número imenso de visitas que o túmulo dele no cemitério aqui em São Paulo está recebendo hoje. Muita gente, inclusive, prestando aquela homenagem de depositar, nem que seja uma única flor, um botão de rosas, mas estão fazendo isso e é bem bonito, né, saber desse legado que ele deixou. Fala, Thiago. O talento do Louro é inquestionável, a gente já cansou de falar aqui, os nossos sentimentos também, a gente já prestou inúmeras vezes a todos os amigos e familiares. Mas o que mais me preocupa nesse depoimento da Cibele, ela falando sobre a rede social tóxica. Sim. O que tem de juiz na internet nos últimos tempos? Não dá mais para você ter uma discussão saudável. Sim. As pessoas já vêm com pedras, elas já vêm com armas, elas já vêm te xingando e te humilhando de todos os nomes possíveis e imagináveis, e no pior momento talvez que você esteja passando. Não é fácil. Ah, mas é porque não estava... Não é fácil perder um ex, não é fácil perder um atual, não é fácil perder um pai, não é fácil perder uma mãe, não é fácil perder alguém que você estima. Claro. Então, assim, as pessoas, o pessoal da internet, eles já mataram gente e eles vão continuar matando mais gente com esse tipo de comportamento, Sônia. Não dá para ficar. E precisa também de uma lei, alguma coisa que coíba esse tipo de coisa. Imagina só, a mulher sofrendo com tudo isso, ela abre a rede social dela, o povo acaba. Não dá, não dá. O irmão dela, né, o irmão da Cibele, que precisou, né, retirar as contas dela do ar até que tudo isso passasse realmente. É justo. Porque era um linchamento e a troco de nada. Ela estava simplesmente sofrendo muito. Cada um deixa, né, a sua história com quem você conviveu, com quem você dividiu uma parte da sua vida, gente. E esses relacionamentos, eles são profundos, por menos que eles durem, não é? Pode ser um bom relacionamento, pode ser um mau relacionamento, mas as marcas sempre ficam. Então, era muito natural que ela estivesse sofrendo o que ela disse que sofreu, e deve ter sofrido mesmo. É assim, chama a atenção também nesse depoimento, acho que o Felipe até pode falar sobre isso, o tanto que ela estava inquieta e a morte já tinha acontecido. Né? Ela estava com uma inquietação que ela não sabia de onde vinha. O dia estava esquisito, ela tentava ler um livro, não conseguia, tentava de novo, não conseguia, até que o pai começou a gritar que o Tom tinha morrido, porque ele viu, na verdade, a notícia na televisão, né, Felipe? Existe isso? Né? Ah, eu acredito demais. Eu acho que eu não consigo acreditar. Tem muita gente que é cético e a gente a respeita, sim, obviamente, claro. né? Aí é de Mas cada um. eu prefiro acreditar que existe algo acima de todos nós, assim. Eu acho que até porque a gente dorme mais tranquilo, né? Não parece que assim, você só é feito pelo sangue ou por algo que bate dentro de você. Então eu prefiro até entender dessa forma. E não só o relato dela, mas a gente sempre ouviu vários relatos, né? De avisos quando mesmo, chegam realmente e que a pessoa começa a ficar incomodada, Eu acredito, eu acho que existe uma manifestação, seja lá qual for, científica ou não, espiritual, mas que existe, existe. A gente sempre recebe os sinais quando alguma coisa aconteceu ou quando não vai, ou quando está prestes a acontecer. Agora, perder alguém
já é difícil, ainda mais de uma forma fulminante quando a pessoa é tirada de cena, né? Que foi o caso dele. Tá Sim. tudo bem, ok, tá, de repente você fica sabendo que fulano morreu. Que a pessoa que você, principalmente com quem você casou há menos de 2 meses, também vai embora. Então, o trauma de tudo isso, né? Eu acho que ele é muito mais significativo, porque a perda, infelizmente, não tem como você retornar, né? Você volta atrás, eu quero que a pessoa volte. Infelizmente, não tem como. Agora, o trauma é para a vida inteira. Exato. Infelizmente, você vai aprender a lidar com a dor, você vai aprender a lidar com a situação, você vai aprender a lidar com tudo. A Vai conviver com o vazio, com a vai ausência, né? aprender a conviver que a pessoa não está mais ali. Mas o trauma realmente ele fica. E tem que cuidar, tem que tratar, tem que... E ainda mais num momento como esse tão traumático, que já que a gente está falando de trauma, vem o pessoal e faz questão de acabar mesmo, né? Com crueldade, de uma forma extremamente estúpida, eles vêm e eles querem detonar. Então, infelizmente, assim, agora que ele faz falta, ele faz. Isso é verdade, né? Isso foi muito comentado, inclusive, vai ser sempre, viu? Que a Cibele fique bem, não é? E a gente continua aí sempre com as nossas boas vibrações para a alma dele, para a família, para os filhos, para todo mundo aí, né? Fiquem na paz, tá certo? Como ele deve estar com toda a